bom dia! Na nossa aula de matemática hoje, nós vamos dar início na página 152. Em cada item, observe o par de figuras e, sem realizar medições, estime, veja se o comprimento da linha vermelha é igual, maior ou menor do que o comprimento da linha azul. Tá? Então, vocês vão observar e vão ver. Vocês acham que é maior, menor ou igual? E na B também. Vocês acham que é maior, menor ou igual? Tá? Agora, utilize uma régua e verifique se estava certo ou não. Se vocês estavam certos em dizer se é maior, menor ou igual. Tá bom? Para vocês terem certeza. 4. Os besouros são insetos que podem ter tamanhos variados, conforme sua espécie. Observe abaixo alguns besouros de espécies diferentes em tamanho real. Utilizando uma régua, meça o comprimento de cada besouro em centímetros e anote a medida no lugar adequado. Tá? Então, vocês vão colocar aqui quantos centímetros tem o besouro, quantos centímetros tem o besouro Geothrops e quantos centímetros tem o besouro Socinella, tá? Que é a Joaninha, tá bom? Vocês vão medir aí com a régua. O besouro A é quantos centímetros maior do que o besouro C? Então, vocês vão colocar aqui, vão fazer a conta, tá bom? E colocar quantos centímetros o besouro A é maior do que o besouro C. Na página 153, nós vamos começar a ver o metro. Nas páginas anteriores, medimos comprimentos em centímetros e milímetros. Geralmente, essas unidades de medida são utilizadas para medir pequenos comprimentos. Porém, quando é preciso medir comprimentos maiores, outras unidades são mais adequadas com o metro, como a nossa altura, né? A nossa altura nós medimos em metro. Uma situação comum de uso do metro como unidade de medida de comprimento é quando medimos a altura de uma pessoa, né? Filha, você tem 1 metro de altura. Olha lá, ele medindo, né? Pegou uma fita métrica e está medindo o comprimento de altura da filha dele. Atividades. Escreva o nome de 2 objetos que têm o comprimento menor do que 1 metro. Tá? Então, 1 metro, se vocês forem fazer sem medida padronizada, é mais ou menos, né, um braço assim, ó, nosso. Mais ou menos, né? 1 metro. Então, o que é menor do que 1 metro? E o que é maior do que 1 metro? Se vocês tiverem como medir, façam a medida, tá? E vejam um objeto aí na casa de vocês que seja menor do que 1 metro e um objeto que seja maior. Para auxiliá-lo nessa atividade, você vai receber de seu professor um pedaço de barbante com 1 metro de comprimento. Como nós não estamos presencialmente, então se vocês tiverem aí como medir, tá bom? Aí vocês medem, senão vocês fazem mais ou menos, tá? O que vocês acham que é maior do que vocês, por exemplo. Vocês têm mais do que 1 metro. Então, vocês, sei lá, tem um objeto que eu não vou dar um exemplo para vocês não usarem, né? Mas existem sim objetos na casa de vocês que são maiores do que vocês, né? Então é maior do que 1 metro. Aí vocês fazem dessa forma. E um que seja menor do que 1 metro. Esse de baixo, gente, a gente não vai conseguir fazer porque era para fazer em grupo. Ó, formem grupos de 4 alunos e juntos estimem em metros o comprimento do contorno da sala de aula. Tá bom? Então, é mais uma atividade que a gente não vai conseguir fazer, mas não tem problema, quando a gente voltar presencialmente a gente faz, tá bom? Então, um beijo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.